Manuel Calazans, coordenador de ensino e apoio pedagógico da Secult, vai falar sobre a taxa de analfabetismo na Bahia. Olá, boa tarde, Manuel. Boa tarde, Daniela. Como vai? Tudo bem, apesar dessa informação, que não é nada agradável nem animadora, tudo bem, né? Analfabetismo, mal que a Bahia não cura. Uma ingrata surpresa essa revelação sobre o elevadíssimo índice, 12% do analfabetismo na Bahia. Então, por que esse dado, sem contar os analfabetos funcionais, não é, Manuel? Por que esse resultado tão alarmante aqui no nosso estado, hein? Na realidade, Daniela, para entender a situação de analfabetismo no Brasil e no estado da Bahia, é importante levar em consideração aspectos históricos, né, que são graves e que ajudam a manter essa infeliz taxa aqui no nosso estado, né? Bahia, né, como todos sabem, é um estado que já vem com essa taxa há muitos anos e a gente não consegue reverter porque existem situações sociais que agravam o tempo todo a situação do analfabetismo no nosso estado. Porque assim, é impossível você falar em analfabetismo sem você falar em emprego, sem você falar em composição familiar, sem você falar em estrutura de escola, né? Porque assim, quem é o analfabeto? E isso o IBGE já começa a caracterizar para a gente também nas últimas informações. O analfabeto, ele é basicamente fruto de um contexto social que colocou ele para fora da escola, né? Ele precisou sair da escola para trabalhar, né? E por conta disso, o retorno dele para a escola é muito difícil, porque ele precisa manter família agora, ele precisa, né, constituir a própria renda. E aí esse retorno é que é muito difícil. Então, esses 12% na realidade são de pessoas que não conseguem retornar para a escola para se alfabetizar. Primeiro porque ele precisa trabalhar, né, e segundo porque ele deixou a escola muito cedo ou nem teve na escola, e aí esse retorno para algo que ele não conhece, que para ele não tem nenhum efeito positivo, é muito difícil. Então, assim, entender essa taxa de analfabetismo é entender o contexto social do nosso estado, do nosso país, e deixar claro, né, para os ouvintes, deixar claro para todo mundo que o analfabeto, ele muitas vezes não retorna porque ele acredita que a educação, que a escola é incompatível com a sua situação. Ele se acha incapacitado, talvez, né? Isso, e assim, e aí atrelado a isso, em um mundo como o nosso, que é o mundo da comunicação, quando você está fora desse processo, aí você tem autoestima totalmente destruída, você sente que você não faz parte desse mundo letrado que está aí, e aí a escola passa a ser uma coisa inatingível, é impossível estar na escola, eu não quero retornar para a escola. Atrelado a tudo isso, tem toda essa questão psicológica, de autoestima também. Entender até porque, viu, Manuel Calazans, falando sobre o analfabetismo na Bahia, mais de 95%, segundo o IBGE, mais de 95% dos analfabetos baianos têm 25 anos ou mais. E isso mostra que é um problema histórico que deve ser superado nesta geração. Quase 98% dos baianos com idade entre 7 e 14 anos estão estudando. Então, é um problema que deve ser vindo às políticas realizadas hoje. Tem ajudado, tem como solucionar essa questão do analfabetismo com das pessoas acima de 25 anos? Na cidade de Salvador, nós temos, a partir de 2005, um programa, que é o programa Brasil Alfabetizado, que aqui em Salvador, ele recebe o nome de Salvador Cidade das Letras. Esse programa é um programa de alfabetização. É um programa que convida pessoas que não sabem ler nem escrever para que tenham o primeiro contato com esse mundo, né? O primeiro convite para a alfabetização. Na sequência, a gente matricula esse adulto trabalhador, esse jovem que não foi alfabetizado num período certo, na escola regular noturna. Ou seja, mais importante do que ele ser alfabetizado, ou ter o primeiro contato com a alfabetização, é que ele continue a estudar, para ele não ficar nesse nível também do analfabeto funcional, como você disse, que é aquele que sabe escrever o nome, sabe identificar o seu próprio nome, mas não tem densidade de leitura, ele não consegue identificar uma placa, ele não consegue ver uma nota publicitária, então ele sabe ler, né, e escrever o próprio nome, mas ele não consegue interpretar e fazer uma leitura mais densa. Então, assim, o nosso programa, que já alfabetizou, né, mais de 20 mil jovens,
né, nesses últimos 2 anos, ele tenta convidar o aluno para a escola. Então, além de ser um programa de alfabetização, ele é um grande convite para que esse jovem e esse adulto retorne. E aí tem uma versão desse programa aqui em Salvador, na Secretaria Municipal de Educação, que é muito interessante porque nós não oferecemos essas turmas apenas no noturno. Porque assim, antigamente as pessoas imaginavam que o adulto só pode estudar à noite. Né? E o adulto pode estudar durante o dia também. Existem alguns casos de adultos que são vigilantes, que trabalham durante a noite, ou daquela dona de casa que de repente acha que durante o dia, enquanto o filho dela está na escola, é um período mais cômodo também para que ela retorne. Então nós criamos turmas de educação de jovens e adultos, de alfabetização, no diurno, para atender essa clientela. E todas essas 2 turmas, ou as turmas que acontecem durante o dia ou que acontecem à noite, elas funcionam justamente como esse grande atrativo para que o aluno adulto perceba a importância que a escola tem e retorne à escola. Tá? Só dessa questão da alfabetização, que antigamente isso inclusive existia nas pesquisas, que era assim, se a pessoa diz que sabe ler ou sabe escrever o nome, ela não era analfabeta. Hoje a gente tem essa preocupação de caracterizar, e o IBGE também tem isso, o analfabeto funcional e aquele que é analfabeto mesmo, que não sabe nem ler ou nem escrever o seu próprio nome. Entendo. Agora me diga uma outra coisa. Quem quiser, agora, começar a estudar, o que tem que fazer? Uma pessoa que está ouvindo essa entrevista uma vez, viu, Manuel Calazan? Manuel Calazan, gente, é da Secult, está falando sobre analfabetismo. Eu contratei uma babá, e aí eu pedi a ela para ela pegar um remédio na cozinha. Ela não olhou, aí ficava, aí voltava, e não conseguia. Eu digo, pega tal remédio, e ela não conseguia. Um tempo depois, ela teve coragem de falar para mim que ela não sabia ler. Aí eu fiquei assim me perguntando, poxa, ela tem vergonha até de falar isso, né? Como deve ser a atitude das pessoas que querem aprender, que querem, enfim, entrar nessa jornada de aprender mesmo a ler e escrever. O município hoje possui 418 escolas espalhadas nos bairros de Salvador, né, em todos os bairros. Então é importante que qualquer pessoa, né, que não sabe ler e escrever ou que quer voltar a estudar, né, não das nossas escolas, procure qualquer escola municipal, porque a matrícula para alunos do noturno ela é aberta o ano todo. A gente não tem o mesmo período de matrícula como existe com os alunos regulares, vamos chamar assim, os alunos menores, os alunos que estão na sua faixa etária normal com a escolaridade. Então, assim, um aluno jovem adulto, a partir dos 18 anos, que queira estudar à noite numa escola municipal, é só procurar qualquer escola, em qualquer bairro, e ele pode fazer a matrícula ou para essa escola, se ela oferece, ou para uma outra escola próxima que ofereça. Porque todas as escolas elas são orientadas no sentido de que se a minha escola não tem este segmento, né, que vai ser difícil porque quase todas as nossas escolas elas funcionam à noite também, nessa mesma escola ele pode procurar já uma outra escola e efetivar a matrícula durante todo o ano. Então assim, a gente tem os módulos, são módulos até semestrais, justamente para que o aluno que tem interesse agora, ele não espere o início do outro ano para fazer essa matrícula, ele pode fazer ao longo do ano. Acho que isso é um grande atrativo. Um outro atrativo é atrair o aluno, né, noturno e mostrar que a escola que é feita para o noturno, ela é uma escola que tem que estar atrelada ao mundo do trabalho, tem que estar articulado com o que esse sujeito já é no dia a dia. Então, assim, eu não posso fazer uma educação parecida com a de um aluno com 6, 7 anos que está sendo alfabetizado agora. Eu tenho que ter uma metodologia própria para o adulto. Eu não tenho que infantilizar esse adulto porque eu vou alfabetizar. Então, assim, isso é muito importante dentro da abordagem metodológica. E vocês têm professores, agora vamos falar um pouco sobre essa categoria, né, que oferece o ensino. Remuneração, quero saber como é que anda a situação. E a própria estrutura das escolas. Como oferecer tudo isso dentro do que hoje nós temos aqui? Qual a sua avaliação sobre a estrutura das escolas e sobre a remuneração e capacitação dos professores? O professor que trabalha com a educação de jovens e adultos, ele é o mesmo professor que trabalha no diurno com os outros segmentos. Eles são professores do quadro da prefeitura, né, são professores concursados, todos com licenciatura, né, com licenciatura plena em pedagogia, e muitos já com especialização e com mestrado. Então, assim, o aluno do noturno, que assim, acontecia muito antigamente, da gente fazer campanhas de alfabetização, e nessas campanhas de alfabetização, pegar um voluntário da comunidade, pegar alguém que já tinha uma ação de alfabetizar e colocava para trabalhar nas escolas do noturno. Isso já não acontece porque o nosso quadro de professores hoje é o mesmo quadro que atende no diurno. Ele tem uma carga horária no noturno, ele trabalha tarde e noite.
trabalha na manhã e na noite. Então isso já é um avanço, Daniela, porque a gente já permite que o próprio professor que trabalha no diurno, ele também tem a sua carga horária no noturno, e aí já é uma mão de obra mais especializada, já é um professor mais qualificado. Né? Um outro fator é em relação às escolas. Nós temos algumas escolas que elas são escolas bem mais equipadas do que outras, né? Então, assim, a gente sempre coloca a turma de jovens e adultos em escolas que têm estrutura para funcionar e para atender bem. Porque não pode ser uma escola na escura, não pode ser uma escola que não tenha as condições mínimas para que esse adulto trabalhe. Nós temos algumas escolas que só são de educação infantil, então as cadeiras, elas são cadeiras menores. Então, nessas escolas, elas não funcionam com a educação de jovens e adultos. Só naquelas escolas que já têm um equipamento, né, todas as carteiras são carteiras para o adulto também, aquela carteira tipo universidade. Tudo isso é muito importante nesse momento de você oferecer educação para o jovem adulto que realmente seja de qualidade também. Não pode ser só uma educação compensatória porque esse aluno é analfabeto e porque a taxa é de 12% é uma taxa gigantesca e a gente vai diminuir isso do ponto de vista estatístico do IBGE. Não, pelo contrário, a gente quer que o aluno volte, que o aluno retorne à escola e faça, né, mantenha esse nível de escolaridade. Uma coisa interessante, Daniela, que nós fizemos o ano passado, foi que a Secretaria Municipal de Educação, ela conveniou com quase todos os terreiros de candomblé da cidade. Porque assim, os terreiros já fazem trabalhos comunitários, já são abertos para a comunidade, então a gente utilizou esses espaços também como espaços de alfabetização, além das nossas escolas. E só essa categoria religiosa ou todas as outras? Mas outras já existiam, a gente já tinha em associações evangélicas, muitas que já funcionavam como centro de alfabetização junto à prefeitura. Então a gente estendeu para os terreiros de candomblé, a gente tem estendido para associações comunitárias também, para paróquias, justamente para que é o lugar que essas pessoas, os adultos, já frequentam. Então a gente atrela esse atrativo eles já frequentam esses espaços e a partir daí a gente faz também um convite para que ele retorne aos seus estudos. Tá bom, então vou deixar o seu convite no ar, viu, Manuel Calazans? Tem até um texto de Samuel Celestino sobre esse analfabetismo e quem quiser acessa pelo baionoticias.com.br. Manuel Calazans, da Secretaria de Cultura, ele é coordenador de ensino e apoio pedagógico. Muito obrigada, viu? Nós é que agradecemos. Primeiro porque o seu programa é um programa de muita audiência, né? Você faz um trabalho muito sério, então as pessoas escutam. Então a unidade também da Secretaria está convidando os jovens e adultos para que eles retornem à escola. E, como você disse, o analfabeto hoje ele enfrenta sérias dificuldades, porque o mundo, ele é um mundo hoje essencialmente da comunicação, né, da leitura. Então, pessoas que não compreendem esse mundo, elas deixam de ter acesso a muitas coisas. Então, é um convite que nós agradecemos essa participação e parabenizamos você também pelo seu trabalho. Imagina, muito obrigado.